num eventual segundo turno, pela primeira vez o Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Lula. Pela primeira vez o Flávio à frente, numericamente, à frente do presidente Lula. Como explica isso agora? Flávio Bolsonaro, o candidato é o Jair. O Flávio é um... Eles estão dizendo isso, né? O candidato a presidente Flávio Bolsonaro apareceu na frente de Lula em recente pesquisa. E então, a jornalista Andréa Sadi fez um forte desabafo em seu programa jornalístico sobre os motivos que levaram isso a acontecer. Veja tudo isso agora nesse vídeo. Deixa eu chamar aqui os novos dados da pesquisa Quest. A Quest divulgou essa nova pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais. Na estimulada, que é quando as opções são apresentadas ao eleitor, o presidente Lula lidera a simulação do primeiro turno. E no segundo turno, o Flávio Bolsonaro aparece à frente, mas empatado tecnicamente com Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos ver aqui os números, por favor, para a gente poder comentar. Então, começando com o presidente Lula, vocês estão vendo ali no primeiro turno, né? 37% pela margem de erro, tem de 35 a 39. O Flávio Bolsonaro tem 32. Pela margem de erro, vai de 30 a 34. Aí tem o Caiado com 6%, pela margem de erro tem de 4 a 8%. O Zema aparece com 3%, pela margem de erro vai de 1 a 5%. Está empatado tecnicamente com o Caiado, portanto, tá? Nessa pesquisa aqui da Quest. O Augusto Cury, do Avante, e o Renan Santos, do Missão, aparecem com 2% cada um. Pela margem de erro, chegam a 4%, empatados tecnicamente com o Romeu Zema e no limite da margem de erro com o Caiado. Indecisos, 5%, brancos nulos e não vão votar, 11%. Aí, para registrar aqui também, o Cabo Daciolo, do Mobiliza, e Samara Martins, do UP, aparecem com 1% cada. Pela margem de erro, podem chegar a 3%, empatados dentro da margem de erro com o Zema, o Cury e o Renan Santos. O Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, não pontuou. A Quest também testou 5 cenários de segundo turno. Num eventual segundo turno, pela primeira vez, o Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Vamos jogar aqui para a gente poder comentar também, ó. Então, tá aqui, ó. Flávio Bolsonaro, 42%, pela margem de erro tem de 40% a 44%, empatado dentro da margem de erro com o presidente Lula. O atual presidente aparece com 40%, pela margem de erro tem de 38% a 42%. No segundo cenário, Lula tem 43%, pela margem de erro tem de 41% a 45%. O Zema, 36%, pela margem de erro tem de 34% a 38%. Nesse terceiro cenário, o presidente Lula tem 43%, pela margem de erro vai de 41% a 45%. O Caiado tem 35%, pela margem de erro tem de 33% a 37%. Passando aqui para o quarto cenário, Lula aparece com 44%, pela margem de erro vai de 42% a 46%. Renan Santos, do Missão, 24%, pela margem de erro tem entre 22% e 26%. E aí, aqui para fechar o último cenário, o presidente soma 44% das intenções de voto, pela margem de erro tem de 42% a 46%. Augusto Cury, do Avante, tem 23%, pela margem de erro vai de 21% a 25%. Então são esses números aqui que a Quest nos trouxe hoje. Para tentar entender todos esses dados, a gente vai receber agora o diretor da Quest, o Felipe Nunes, que hoje está lá em São Paulo. Felipe, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Sadi, boa tarde a quem está no estúdio e nos assistindo também. Sadi, começar dizendo que eu não sou da turma nem do Valdo, nem do Guedinho, que quero ir pro Sport TV, não. Quero ficar aqui na Globo News mesmo, no Estúdio I, viu? Só para deixar claro. Obrigada. Felipe, essa é a resposta certa. Essa é a resposta certa. Está contratado todos os dias aqui no Estúdio I. O cara que é Atlético Mineiro não quer saber de futebol. Pô, acabou para vocês. Acabou para vocês depois dessa declaração, Felipe. Solidariedade, Felipe. Arrasou, Felipe. Só para deixar Felipe, registrado. só o Felipe vai falar agora. Felipe, tô brincando. Explica pra gente. Isso, vamos aprofundar, né, a leitura. Vamos, porque a da gente quer pesquisa entender Quest. esse número novo, né? O Flávio e o Lula empatados tecnicamente. Pela primeira vez, o Flávio à frente, numericamente, à frente do presidente Lula. Como explica isso agora? Vamos lá, então vou pedir aqui a nossa produção. A gente vai trabalhar com telão aqui no Estúdio São Paulo, porque eu quero aprofundar alguns dos recortes que eu trouxe. Tô aqui com o Joel, vim aqui não deixá-lo, vocês ficam deixando ele sozinho, vim pra cá falar com ele. Olha só,
Esse é o gráfico que vocês estavam olhando agora, aí no estúdio, né? O Lula tinha 48 lá em agosto de 25. Esse cenário evoluiu, o Lula hoje tem 40 pontos, eram 32% para o Flávio nesse cenário contra o Lula. Hoje o Flávio tem 42% de intenções de voto. O que eu quero destacar nessa primeira análise, Sadi e nosso assinante? Olha esse primeiro recorte, como ele conta bem a história do que está acontecendo com a eleição. Se a gente compara o que está acontecendo entre mulheres e homens, a gente percebe que, neste momento, o Flávio tem uma vantagem no público masculino e, lentamente, a gente vai vendo o presidente Lula perder vantagem no público feminino, né? Então, esse é um primeiro recorte fundamental para a gente entender por quê. Porque as mulheres sempre foram o segmento da sociedade que mais, né, a gente observa destaque na eleição de 2022 em favor do candidato do PT. Olha como essa margem vai diminuindo. No caso dos homens, né, o outro pedaço da tela, a gente vê que o Flávio vai consolidando ali o seu espaço. Desde fevereiro, ele passou, né, de fevereiro em diante, passou a liderar nesse segmento. Então, as coisas parecem que vão se ajustando e, por isso, a gente vê uma distância sendo modificada ali na direção de Flávio, embora o cenário continue empatado. Outro destaque que eu quero dar é para a análise de idade, né? Agora já dá para ficar claro, olha como os jovens de 16 a 34 anos, nessa rodada, 46% têm intenção de voto em favor do Flávio, contra 38% que tem intenção de voto num eventual segundo turno contra o Lula. Na população adulta, né, que vai de 35 a 59 anos, a gente também está vendo uma tendência de queda do presidente Lula ao longo do tempo e de crescimento e consolidação do nome do Flávio. Hoje, o Flávio tem 43 a 38, né, empate, né, quase na margem de erro ali, porque a margem nesse caso é um pouco maior, até que a gente chega no público com 60 anos ou mais. Essa terceira coluna, olha o que a gente vê lá nessa terceira coluna. O Lula tem 47 pontos, aqui é o único segmento em que o Lula está vencendo, e o Flávio tem 37. Ou seja, o que a gente encontra até agora é uma vantagem de Flávio entre os homens, uma vantagem de Lula entre as mulheres, embora ela venha diminuindo. No caso dos jovens, uma vantagem de Flávio aumentando. Na população adulta, um empate técnico, mas com uma tendência de melhora para o Flávio. No caso de 60 anos ou mais, este é o espaço, né, em que o Flávio consegue, de fato, ter ali um resultado mais positivo. Eu quero mostrar mais um recorte, que é o de renda. Por que esse recorte é importante, Sadi e assinante? Porque há muito tempo a gente tem visto o presidente Lula ter um desempenho muito favorável na população com até 2 salários mínimos. Isso continua se repetindo, né? Nas intenções de voto, Lula tem 52%, um número que está estável desde fevereiro, contra 29% do Flávio. Houve até uma oscilação ali no mês de março, mas essa oscilação de tendência não se confirmou, então Lula com muita vantagem entre os mais pobres. O que chama atenção, e eu vou pedir para a gente agora andar para a coluna do meio, olha o que a gente está vendo na coluna do meio. Exatamente no público que o governo apostava que haveria uma grande repercussão da isenção do imposto de renda, que é o público de 2 a 5 salários mínimos. A isenção apareceu, já é o 3º ou 4º mês em que ela, né, cai na conta, e olha aí, o Flávio só melhora o seu desempenho em relação ao Lula. Hoje o Flávio tem 47%, o Lula tem 36%. E nas faixas com mais de 5 salários mínimos, o que a gente está vendo de novo, no começo da série, lá em dezembro, os dois estavam empatados e agora o Flávio leva vantagem. Então, de novo, repetindo, nos estratos de renda, o que a gente está observando o Lula ganha entre os mais pobres, não consegue ganhar resultado positivo em classe média e na renda mais alta. Tô chegando tô quase chegando no fim dos recortes, mas eles são importantes, vocês vão entender. Nos católicos, o Lula leva vantagem, 46 a 38, mas essa vantagem diminuiu ao longo do tempo, no começo desse ano, mas é impressionante. Aí a gente está vendo na tela, ó, como é que essa vantagem do Lula era 54 a 30 pontos, agora ela é de 46 a 38, então houve uma diminuição, mas a coluna do lado é que me chama bastante atenção. Há mais de um ano, dei uma entrevista para o Thiago Prado no jornal Globo, em que eu chamava atenção para a dificuldade que o Lula teria com o voto evangélico. E isso acontece porque o voto evangélico é um voto muito mais conservador, muito mais baseado em valores, e o que a gente está vendo ao longo deste ano é que, de fato, o Flávio vai ganhando cada vez mais
importância nesse grupo. Hoje, o Flávio teria 56% das intenções de voto contra 25% do Lula. Tudo isso, Joel, Sadi, assinante, foi feito para a gente chegar nessa tela. Todo mundo que acompanha o trabalho de análise que a gente faz aqui na Globo News sabe que lulistas e a esquerda tendem a votar mais, né, no candidato petista. Direita não bolsonarista e o bolsonarismo, num cenário de Lula e Flávio, tendem naturalmente a votar mais à direita. Mas o que chama a atenção mesmo são os independentes. É neles que a gente tem que focar. Eu vou pedir a câmera do estúdio para fazer um zoom aí nessa coluna do meio dos independentes, para a gente olhar bem de pertinho e entender o que está acontecendo. Olha só, entre os independentes, 36%, exatamente, maravilha, 36% dizem que não vão votar em nenhum dos dois, nem em Lula, nem em Flávio. O curioso é que 33% dizem que vão votar no Flávio e 26% vão votar no Lula, ou seja, Sadi, por que o Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula, embora tecnicamente empatado na margem de erro, porque ele está ganhando espaço neste primeiro trimestre sobre o eleitor independente. E isso acontece por uma questão que está representada nesse gráfico. Eu chamei atenção para isso no mês passado e agora eu vou enfatizar. Do lado esquerdo eu perguntei, Lula é mais moderado que o PT? Sim ou não? 42% dizem que sim, 42% dizem que não. Aí eu faço uma segunda pergunta. E o Flávio Bolsonaro é mais moderado do que a família Bolsonaro? Olha o que está acontecendo. A distância que era de 48 a 38, não contra sim, passou para 45 a 39. A maior parte dos brasileiros continua achando que o Flávio não é moderado, né, mais moderado que a família, mas a distância ao longo do tempo está diminuindo. O que isso quer dizer? E com isso, Sadi, eu devolvo a bola aí para o estúdio do Rio. Olha os independentes. Aqui eu vi um recorte da mesma pergunta só nos independentes. Quando eu olho só para aquele subgrupo e pergunto, o Flávio é mais moderado que a família Bolsonaro? Entre os independentes, aquele público que vai definir a eleição, 53% em março diziam que Flávio não é mais moderado que a família. Agora, 43%. Houve uma diminuição de 10 pontos. Claro que a margem de erro aqui é maior, mas olha a tendência quando a gente vê o outro lado. 28% diziam em março que Flávio, sim, é mais moderado que a família Bolsonaro. Agora já são 37%. O que aconteceu para que aquele empate numérico se transformasse, Sadi, na verdade, numa evolução, né, dos números ainda empatados tecnicamente, mas com o Flávio numericamente à frente? Houve um número maior de independentes passando a acreditar que o Flávio é diferente de sua família e, portanto, isso reduz a sua rejeição. Ontem a gente recebeu aqui o ex-ministro José Dirceu, e aí ele disse que o Flávio Bolsonaro, o candidato é o Jair. O Flávio é um delegado, assim como o Tarcísio. Mas a estratégia do Flávio Bolsonaro de se colocar como o bolsonarista moderado, que tomou vacina, está funcionando, segundo essa pesquisa, os dados novos da Quest. Como é que fica para o governo, meu irmão? Fica mais difícil, porque o papel de moderação, quem exerceu na última eleição foi o Lula. E ganhou por causa disso. Ganhou por uma diferença pequeníssima, mas por causa disso. E hoje está difícil o Lula ganhar esse centro, porque não corresponde aos fatos do governo dele, né? E o Flávio está tentando convencer as pessoas de que ele é mais moderado. Pode ser, provavelmente, na minha opinião, ele não vai falhar, né, no cumprimento dessa promessa, assim como o Lula falhou no cumprimento do governo de unidade nacional. Mas então acho que fica mais difícil se as pessoas se convencerem de que ele é mais moderado. Porque é muito difícil você imaginar, não é que ele está cometendo o estelionato eleitoral, ele está dizendo que vai ter indulto, está dizendo que tem a guerra com o Supremo, está dizendo isso. O irmão dele, Eduardo Bolsonaro, que está fora, vai voltar se ele for. Eles estão dizendo isso, né? Então, assim, é como que o discurso de moderado está colando nesses dados na sua avaliação, Thomas?
Eu acho que tem duas coisas. Eu queria chamar... a tese, basicamente, é que você tem um grupo muito forte de lulistas e um grupo muito forte de antilulistas, e esse grupo mais ou menos tem o mesmo tamanho, então você meio que tende a que o resultado vai ser decidido por um grupo muito pequeno, que é o grupo dos independentes aqui que o Felipe mostrou. E eu queria, se pudesse voltar ali para aquela tela dos independentes, porque eu acho que ela tem para mim, dois fatores importantes. Tem duas lógicas do independentes. A primeira delas é a lógica... Felipe, são duas coisas que eu queria ver. Eu queria ver, uma é a avaliação de governo entre independentes. Eu sou um terror. Mas primeiro a intenção de votos, fique de boa. A avaliação de governo a gente não deu ainda, né? Não. Mas ok, vamos ficar nesse ponto aqui. Intenção de votos entre independentes. Todas as outras linhas, a gente vai ver que o número de pessoas que dizem que não vão votar é muito baixo. Né? 2% dos lulistas, 8% da esquerda não lulista, 7% da direita não bolsonarista, e aí de novo aqui entre 1% dos bolsonaristas. Ou seja, assim, é desprezível. Porém, entre os independentes, esse número é 36%. Ou seja, um pouco mais de cada 3 pessoas que dizem que não são nem Lula nem Bolsonaro, e é esse o grupo que está em discussão, diz que não vai votar. Então, eu acho que qual é a questão toda? De um lado, você está vendo que o Flávio está conseguindo ganhar, né? De dezembro para cá, ele está conseguindo ganhar, escalar entre esses independentes, enquanto que o Lula vai perdendo esse voto, e essa turma não está indo necessariamente para o Flávio, ela está indo para o não voto. Mas o fato o Lula está perdendo para o não voto. Né? E eu acho que isso, para mim, explica muito essa vantagem numérica do Flávio. É a desilusão Exato, dos com os dois independentes que deram a vitória ao Lula e que agora estão... a maioria não quer dar vitória ao Bolsonaro, porém, mas não está interessado no Lula mais. Exatamente. E esse é o desafio que o governo tem, entendeu? Se ele perdeu essa, como você falou, essa capacidade de dar alguma esperança, de dar alguma ilusão para esse eleitor. Deixa eu chamar aqui, quero te ouvir, Guedinho, só jogar mais alguns números, porque a Quest também perguntou aos entrevistados se eles aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então, começando com março do ano passado, 41% aprovavam a gestão do presidente. Um ano depois, esse número foi para 44% e agora 43% aprovam o governo. Na linha vermelha, você vê a desaprovação, tá? Em março do ano passado, eram 56%. Mês passado, 51% e agora 52% desaprovam o trabalho do presidente Lula. 3% não sabiam ou não responderam em março do ano passado e 5% nas 2 últimas pesquisas. Felipe, agora então falando de governo, né, da situação do governo com esse nível de aprovação. A sua avaliação, por favor. Adi, é muito importante que a gente consiga, nesse momento, entender e compreender a dinâmica do governo, porque essa é uma eleição sobre o governo Lula. As pessoas vão votar em outubro, olhando para o desempenho que o incumbente teve até aqui. É óbvio que o que vai estar em consideração, e a melhor maneira de medir isso, é usando esses 2 indicadores. O indicador de aprovação, que você acabou de mostrar, e o indicador de avaliação. Então, para a gente compreender quão grave é a situação que o governo Lula tem ou passa nesse momento, eu vou pedir de novo aqui para a gente voltar para o estúdio, porque eu quero abrir um pouco o dado de aprovação e trabalhar, na verdade, com a tela de avaliação do governo, e vocês vão entender daqui a um minuto por quê. Desde março de 25, a avaliação negativa do governo é sempre maior do que a avaliação positiva, né? Vocês estão vendo aqui que a linha vermelha que está na tela é maior, né? Hoje, 42% avaliam negativamente o governo, contra 31% de avaliação positiva, e 26% que dizem que o governo o governo Lula tem um desempenho regular. Por que esse dado é importante para a gente fazer a análise, Sadi, sobre o desempenho do governo? Olha que curioso. De novo, se as intenções de voto refletem que o Lula tem uma força no eleitor de renda baixa, na avaliação do governo é a mesma coisa. Quem tem até 2 salários mínimos avalia o governo 41% positivo contra 29% irregular e 29% negativo. É o melhor desempenho que o Lula tem nos segmentos. Agora vamos mover essa câmera aí do estúdio para a coluna do meio
Olha o que está acontecendo com a turma de 2 a 5 salários. O negativo do governo Lula só aumenta. E é bom lembrar, eu quero enfatizar isso. A grande aposta do governo Lula era neste segmento. O governo trabalhava com a ideia de que a renda baixa de 2 salários mínimos estava basicamente garantida pelas entregas e programas sociais, e agora o imposto de renda e toda a discussão sobre a justiça tributária recairia sobre a população que tem até 5 salários, e isso melhoraria o desempenho. Não está acontecendo, pelo contrário, nesse público o resultado está sendo mais negativo. No público, na terceira coluna que a gente vai olhar agora, que é de mais de 5 salários mínimos, aí já era natural esperar. Esse é um eleitorado que é mais arredio e rejeita mais o governo Lula. Então, Sadi, o governo continua tendo a renda baixa, continua não tendo a renda alta e está perdendo a renda média. O que gera aquele gráfico que Thomas pedia, né, agora há pouco, que é quando a gente divide de novo o eleitorado nos 5 grupos, e a gente vai ver, os lulistas estão super satisfeitos com o governo, 82% de avaliação positiva. A esquerda não lulista também está satisfeita, 66% de avaliação positiva. Os bolsonaristas do outro lado, 84% dizem que o governo é ruim ou péssimo. E a direita não bolsonarista, 84% também dizendo que o governo é ruim ou péssimo. O foco, de novo, recai sobre os independentes. Para os independentes, 42%, está aí na tela, agora mais pertinho, para ficar mais fácil de ler, né? 42% de avaliação negativa e 42% de avaliação regular. Olha o positivo, como era 24% lá em dezembro e agora é 14%. Então, o governo Lula tem um problema claro de avaliação. Por que eu estou enfatizando esse dado, indo aos poucos numa avaliação que vai abrindo, né, e compreendendo a informação que a gente está vendo? Para chegar nesta tela, que é um pouco mais complicada, mas ela é fundamental porque ela conta a história de todas as eleições que nós já tivemos no Brasil. O que vocês estão vendo nesse tanto de linha é o seguinte: a gente pega o percentual de brasileiros que avaliam positivamente um determinado governo e subtrai do percentual de brasileiros que avalia negativamente um governo. E a gente fez isso com todos. Eu estou usando aqui as pesquisas do Datafolha, né? A Quest não existia lá atrás, então eu estou usando o Datafolha, que é uma importante referência, e estou comparando todos os presidentes que já governaram o Brasil. Sadi, o que a gente tem como regra, assinante? Todos os presidentes que tiveram avaliação positiva maior do que avaliação negativa neste momento dos seus mandatos conseguiram ou a sucessão ou a reeleição. Eu estou falando de Dilma 1, Lula 1, FHC 1 e Lula 2. Os 4 primeiros. Todos os presidentes que neste momento tinham avaliação negativa maior do que a positiva, portanto saldo negativo. Estou falando de FHC 2, que não fez o sucessor, Bolsonaro, que não se reelegeu, Collor, que foi empichado antes, Temer, que nem conseguiu, né, ir à campanha, e Dilma 2 foi empichado antes. Todos esses nomes que estão negativados não conseguiram sucesso eleitoral. Por que isso é relevante? Eu vou chamar a atenção dessa linha escura, da linha preta, que é o saldo de avaliação do governo Lula 3. Hoje, o Lula 3 ele se parece mais no desempenho do seu governo com aqueles presidentes que, na verdade, não tiveram sucesso eleitoral na campanha. Então, quão grave é a situação do Lula? Se a gente compara com outros presidentes que já disputaram a reeleição ou tentaram fazer seus sucessores, eu diria que o presidente Lula não está tão ruim quanto estava Bolsonaro lá neste mesmo momento em 2022. Vocês vão ver aqui que o Bolsonaro tinha um saldo negativo ainda maior do que o Lula, mas o Lula 3 não está em um bom momento, né, do desempenho do seu governo. Você, Otávio? Então vamos lá. Olha, eu acho que existem 2 tipos de eleitores. O Felipe bota ali, né, esquerda lulista, esquerda não lulista, direita não bolsonarista e de direita bolsonarista. Eu acho que dá para simplificar em 2 eleitores: o independente e o independentemente. Independentemente de qualquer fato, eu já escolhi o meu candidato. Porque me impressiona o seguinte: o Lula contra o Caiado tem 43. O Lula contra o Renan, que é desconhecido, tem 44. Não muda. Então, assim, independentemente de quem for, quem não for, eu vou votar contra. Vai ser
E aí eu queria ouvir o Felipe. Mais uma vez uma eleição do voto contra. Você está votando contra, seja lá quem for, entendeu? É o Mané, é o Titico da padaria. Eu sou contra Lula, vou votar em qualquer um. Então, esse aí é um ponto. Outro, que aí eu sei que essa pesquisa não é qualitativa, ou seja, os motivos do voto. Mas o Flávio, ele, do ponto de vista do noticiário, é novidade, porque ninguém falava do nome dele para candidato. E eu repito, assim, eu vejo uma fadiga de material com o Lula. O próprio Lula, uma fadiga, as pessoas cansadas ali, a imagem. E isso aí acontece com qualquer político, todo mundo é assim. Brizola também chegou a um ponto que tinha uma fadiga. O Lula é até mais resiliente do que todos, mas a fadiga chega uma hora que cobra o seu preço. A gente estava discutindo aqui, mas isso aí está muito cedo porque a campanha não começou. Essa campanha vai ser a campanha mas vai ser muito curta, porque ano de Copa do Mundo, as campanhas tendem a se reduzir, que ninguém vai falar em campanha enquanto a bola estiver rolando. Aliás, talvez eu esteja no Sport TV mais uma vez, pessoal. Vem festa junina. Então, assim, vai ser uma eleição de quem erra menos. Quem errar menos, então, quando o Flávio Bolsonaro bota o irmão dele para ser o representante, ou seja, o governo dele vai se ajoelhar para o Trump, ele está errando. Essa semana, e tem coisas assim hoje em dia na política que a gente, talvez assim, a gente não consiga enxergar. Outro dia teve um vídeo da Janja fazendo uma paca, preparando uma paca pro Lula. Domingo de Páscoa. Oi? Domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. E aí fizeram com a paca a mesma coisa que o Maga fez, dizendo que imigrantes haitianos estavam comendo cachorro, gato. E aí, a Sadia está fazendo. Eu não sabia. Não... Pois é, então existem coisas assim nesse subterrâneo, ou nem é mais subterrâneo, da internet, e isso viralizou. Então, como tinha uma foto do Trump com um gatinho, dizendo assim, voto no Trump que esses imigrantes não vão comer mais o seu gato, tinha uma foto do Flávio Bolsonaro com a paca. Então, são erros, assim, que não estão na nossa macrovisão de política, mas que impactam o eleitor. Então, eu queria saber do Felipe se essa vai ser uma eleição de quem erra menos. Para melhorar a história da paca, a paca era liberada pelo Ibama e quem deu foi o Emílio Odebrecht. Aí não dá. Aí não dá. O que eu falei que eu não sabia é do uso disso nessa esgotosfera, né? Que virou a internet, né? De exploração de lado a lado sobre fatos da política. Isso. Que a gente tem visto muito isso acontecer. Felipe. Guedinho, é importante você ter comentado isso, porque, de fato, a gente está aqui olhando, explorando esses subsegmentos da pesquisa, mas o grande número, né, ele, na verdade, traz variações muito pequenas, muito residuais. A gente viu aí a aprovação do governo, 1 ponto a mais de desaprovação, 1 ponto a menos de aprovação. Quer dizer, é tudo muito na margem de erro, é tudo muito lento nesse sentido, as mudanças não são disruptivas, enormes. E com esse altíssimo nível de polarização, é claro, as pessoas vão usando atalhos cognitivos, né? Eu sou de um time A, do time B, acabo indo para cada um dos lados. Então, eu concordo 100% com você. Por isso, a gente mede, por exemplo, o indicador de medo, né? Do que você tem mais medo, do Bolsonaro voltar ou do Lula continuar no poder? Dá um empate numérico, Guedinho. É o mesmo número de brasileiros que tem medo de um, tem medo do outro. Né? A dinâmica que a gente viu aqui da avaliação de segundo turno, das intenções de voto, mesma coisa. O Flávio está ali 2 pontos acima, mas o Lula muito resiliente, quer dizer, mesmo com um cenário bastante negativo, o Lula continua, né, mantendo um público muito fiel. Esses, independentemente da posição que vão votar de um lado ou de outro, mostram, né, a força que se tem desses votos blocados de cada lado. Deixa eu só registrar aqui, a Quest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre quinta e segunda-feira. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE.